com a alegria de receber o Dr. Valério Vasconcelos, médico, especialista, doutor, formado inclusive com especialização pela USP em São Paulo, conversa conosco agora ao vivo sobre os problemas relacionados às doenças cardíacas e principalmente em que isso pode afetar a nossa visão. Dr. Valério, seja muito bem-vindo, alegria em receber o senhor aqui conosco, o senhor que é um grande especialista, um estudioso na área, inclusive, da cardiologia, está sempre ali se atualizando. E há um alerta em relação à questão dos cuidados que nós devemos ter e até onde pode afetar a questão das doenças cardíacas na nossa visão, no nosso olho, não é isso? Exatamente. Bom dia, Bruno. Bom dia aos telespectadores. Tem uma máxima que diz que os olhos são a janela da alma, né? Eu complementaria essa máxima dizendo que o coração é a vitrine, né? Muitas vezes tem uma relação de doença cardíaca com o olho. Normalmente, um cardiologista, muitas vezes, recebe um paciente de um oftalmologista que detectou uma doença cardíaca através do exame de fundo de olho. Então, muitas vezes, um paciente diabético, por exemplo, ele vai para um oftalmologista e o oftalmologista detecta que tem problema no olho e encaminha ao cardiologista que vai detectar uma doença cardiovascular. Algumas doenças cardiovasculares, como por exemplo arritmias cardíacas, muitas vezes podem provocar também problema nos olhos, como por exemplo a perda da visão. Pessoas que perdem a visão ou por definitivo ou têm uma perda da visão com a recuperação, muitas vezes têm uma doença cardiovascular que está escondida. Então, o primeiro sinal, podemos considerar que um sinal, um alerta pode ser ligado quando o cidadão começa ali a ter dificuldade em enxergar, vai perdendo a visão, vai tendo dificuldade naquilo que está enxergando durante o dia, durante a noite. Isso pode ser um sinal, a abertura de um problema cardíaco? Pode sim. Pessoas, por exemplo, que têm uma diminuição da visão, né? Muitas vezes, ou ela tem uma diminuição, perda súbita, que a gente chama amaurose, né? Quer dizer, a pessoa perdeu a visão, recuperou, ou às vezes perdeu e não recuperou. Muitas vezes tem um problema cardiovascular. Ou, por exemplo, a pessoa está notando que está diminuindo a acuidade visual, está vendo menos, está enxergando menos. Então, muitas vezes tem uma doença cardiovascular. Alteração, como, por exemplo, visão dupla, pessoas que podem ver dois objetos, às vezes, pode ser um problema cardiovascular também. Então, muitas vezes, pacientes em uso de medicamentos também, alguns medicamentos, eles são detectados no exame pelo oftalmologista. Então, alguns medicamentos, inclusive medicamentos cardiovasculares. Por isso que muitas vezes é importante esse alinhamento do cardiologista com o oftalmologista para que muitas vezes a gente encaminhe para o oftalmologista para fazer algumas avaliações oftalmológicas, como também muitas vezes vêm pacientes do oftalmologista por detectar a doença ainda incipiente e, com isso, a gente conseguir fazer o tratamento. Então, no caso, já há essa harmonia entre esses dois especialistas, o oftalmologista que cuida da questão dos olhos e os senhores que cuidam da questão das doenças cardíacas. Já há esse entendimento, por exemplo, quando o cardiologista vê a situação ou vice-versa, já passa um para o outro, né? Exatamente. Quando a gente detecta qualquer coisa que está tendo repercussão ocular, é encaminhado para que seja feito o tratamento. É importante, por exemplo, diabéticos, muitas vezes vão para o endócrino. O endócrino, que é o diabetes. O diabetes é o excesso de glicose, de açúcar no sangue. Esse excesso, sem o controle, ele leva a um quadro vascular. Como o olho é muito vascularizado, o olho é uma estrutura que tem uma vascularização importante, então os vasos sanguíneos, como a doença cardiovascular, ela atinge o coração e os vasos sanguíneos, então muitas vezes você vai ter lá no olho, no fundo do olho, na retina, né, que são as retinopatias, as doenças na retina. A retina é importante para que a gente enxergue bem, para que a gente veja bem. Então, essa retina pode ter problemas, como, por exemplo, pessoas que têm colesterol elevado, colesterol em excesso. Muitas vezes ela deixa para lá esse colesterol em excesso. Esse colesterol, ao longo do tempo, vai se depositando nos vasos sanguíneos. Pode se depositar no vaso do olho. Ou, por exemplo, o diabetes que não é controlado, pessoa que não faz o controle. O excesso desse açúcar vai levando a alterações vasculares. A pressão alta também existe o que se chama retinopatia hipertensiva. É o hipertenso que muitas vezes deixa a pressão de lado, não toma o medicamento da forma adequada. Muitas vezes essa hipertensão ao longo do tempo vai levando danos vasculares e a pessoa pode ficar inclusive cego. Eu queria, inclusive, o corpo ele emite alertas, emite sinais quando há algo de errado. Em relação à questão do coração,
das doenças cardíacas, além dos olhos, quais são outros sinais que nós podemos considerar sinais de alertas que há algo de errado no sistema cardíaco? Por exemplo, a gente falou do olho, eu vou falar da pálpebra. Muitas vezes pessoas têm nas pálpebras a deposição de gordura. São sinais como que a gente chama chantelasma. Isso pode ser indício de uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que é o aumento do colesterol. Pessoas normalmente têm familiares com esse colesterol muito elevado e isso pode levar a problemas como o infarto e derrame cerebral. Então, isso é um dos sinais que a gente externamente visualiza. Mas existem sinais como sintomas e sinais de que o coração não anda bem. Uma dor no peito que vai para o braço esquerdo ou uma dor no peito que vai para o pescoço. Muitas vezes as pessoas até procuram o dentista com queixa de dor aqui no maxilar, achando que é um problema dentário, muitas vezes é um problema cardiovascular também. Então, muitas vezes a angina, que é a dor que vai para o pescoço, aqui essa região da mandíbula, muitas vezes simulando um problema dentário, isso pode ser um problema cardiovascular. Outra coisa que muitas vezes, dor no estômago simulando, principalmente em mulheres, que a dor no homem muitas vezes é no peito esquerdo, como muitas vezes as pessoas referenciam, indo para o braço ou para o pescoço. Na mulher, muitas vezes é no estômago ou na coluna, simulando um problema gástrico ou um problema de coluna. Então, muitas vezes também vem paciente do reumatologista que foi fazer uma avaliação, pensando que tinha um problema na coluna, e ele é encaminhado para o cardiologista para tentar detectar se há um problema cardiovascular. Ou o gastro. Muitas vezes a pessoa tem queixas gástricas, dor no estômago, principalmente em mulheres, e isso muitas vezes, aí o gastro encaminha para o cardio para se tentar detectar um problema cardiovascular. Essa questão relacionada à questão cardíaca, quando o senhor falou aí, que é uma dor do lado esquerdo do peito, o coração em si dói ou é em torno do coração? É em torno do coração. Na verdade, o músculo, muitas vezes as pessoas têm, o músculo não dói, o músculo em si. O músculo, ele vai ter aquela dor aqui no peito esquerdo ou no meio do coração, que a gente chama no externo, lá dentro. Uma dor funda, profunda, aquela dor, muitas vezes as pessoas referenciam como se tivesse um peso em cima do peito. Um peso aqui ou um peso aqui atrás. Isso é sinal de que a circulação não está boa. Existe uma obstrução na artéria, existe uma formação de coágulo. Esse coágulo dificulta a circulação do sangue para aquela parte do músculo e, com isso, as terminações nervosas emitem para o cérebro sinais de que algo não anda bem e aí começa a ter o desconforto. Justamente é um sinal de alerta que faz com que a pessoa deva procurar uma ajuda médica de imediato para que evite que ela tenha um infarto. E a dor muitas vezes ainda não é um infarto, é um sinal de que a pessoa vai infartar. Está tendo uma obstrução, a placa de gordura lá na artéria, devido à inflamação, essa inflamação muitas vezes começa a formar coágulo. E com essa formação de coágulo, começa a dar sinais de que está tendo dor no peito, que a gente chama de angina. Essa angina ainda não é um infarto. O infarto vai acontecer se as providências não forem tomadas. Quanto à questão relacionada ao Covid, muitos pacientes acometidos de Covid desenvolveram algumas sequelas no decorrer do tempo. Entre as sequelas, há uma questão relacionada a uma dor aqui entre um peito e outro, falando na linguagem popular. Isso é algo cardíaco também, doutor? A Covid, ela traz problemas imediatos durante a doença. A pessoa, durante a fase aguda, naquele momento em que ela está doente, ela pode ter problemas. Se ela já tinha um problema no coração, ela pode ter um problema. O problema que estava no coração, que ela já sabia, o paciente já sabia que tinha ou não sabia, ele pode ser desencadeado por Covid, como também por qualquer outro agente infeccioso. Então, uma gripe de um outro agente também pode provocar essa dor. A Covid também pode. Agora, a Covid pode, ao longo, a Covid prolongada, ela pode trazer danos no coração também. A pessoa que não tinha um problema no coração pode ter um dano muscular chamado miocardite, que é uma inflamação nesse músculo, e essa pessoa pode ficar com o coração danificado, pode ter um dano no músculo que vai ser detectado através daquele exame ecocardiograma. Muitas vezes vai mostrar que o coração está fraco, que o coração é uma bomba, ele bombeia sangue para todo o corpo, então muitas vezes essa bomba pode ficar enfraquecida por Covid, como também por outras doenças, como por exemplo a doença de Chagas, é um micro-organismo que vai lá, danifica o músculo cardíaco. Covid também pode danificar. Por isso, muitas vezes, a pessoa pós-Covid deve fazer uma avaliação para tentar ver se tem algum dano no coração. Como também outros problemas, como dor crônica. Há pessoas que não têm problema no coração, mas fica com a dor no peito por algum tempo. Isso tem sido detectado no pós-Covid.
Doutor Valério Vasconcelos, queremos agradecer a entrevista, a atenção de sempre com o senhor, essa que o senhor tem conosco, essa sua prestação de serviço sempre aqui à disposição, alertando as pessoas. Um grande abraço para o senhor e boa sorte na caminhada, viu? Muito obrigado, Bruno. Alegria sempre encontrar com o senhor. Igualmente. São 7h54, cadê ele?